Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eli Júnior, sua digníssima, sua família. E quero louvar a Deus pela vida de Jane e pedir perdão, porque eu falei o nome de Franri errado. Agora eu acertei, meu varão. Franri. Deus abençoe. Deus abençoe rica e abundantemente essa igreja tão preciosa, nessa cidade tão querida. Quem trouxe a Bíblia? Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo de número 24. Leremos do versículo 10 ao versículo 15. Quem achou, diga glória. Quem não achou, diga aleluia. Não ouvi um aleluia, graças a Deus nesse caso. Está escrito assim: e o servo tomou 10 camelos. Quantos camelos? 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse, vamos trocar, e disse por e orou, porque isso aqui é uma oração. Eu vou contar 3, você vai dizer, e orou. 1, 2, 3. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eu vou ler de novo, e na hora de falar, a igreja vai dizer de orar. Quem entendeu, diga amém. E sucedeu que antes que ele acabasse, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Você pode dar graças a Deus por essa porção da palavra? Presta atenção. Aqui no livro do Gênesis, no capítulo 24, Abraão já vive a plenitude de tudo quanto Deus havia prometido a ele. De todas as promessas que o Senhor havia feito a Abraão, não faltava cumprir nenhuma. Todas estavam cumpridas. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abraão já está velho, farto de dias. Ele está na terra que Deus lhe tinha por herdade, lhe tinha por herança. Tudo havia se cumprido. E ele resolveu adiantar, porque percebeu que a única coisa que faltava era morrer. E tinha uma coisa que ele precisava resolver antes de morrer. Naquela época, os pais arrumavam um casamento para os filhos. E o filho da promessa, Isaque, já estava na idade de se casar. Abraão está dentro de Canaã. Ele dá uma olhadinha em volta, tem muita moça. Sem dúvidas ali tinham moças bonitas. Mas Abraão entende que nenhuma das mulheres de dentro daquela terra nenhuma delas servia para se casar com Isaque. Então Abraão entende que é necessário viajar cerca de 700 quilômetros, é daí para cima, voltar lá na origem dele, voltar lá na terra dele e trazer de lá uma mulher para se casar com Isaque. Breno, por que viajar tanto? Porque todas as habitantes de Canaã, ou todos os habitantes de Canaã naquele tempo, eram descendentes de Canaã, entendeu? Todos descendentes de Cã. E Cristo viria da descendência de Sem.
Noé, depois do reset, depois do dilúvio, teve 3 filhos: Cã, Sem e Jafé. Todos os habitantes de Canaã eram descendentes de Cã, e Cristo viria de Sem. Então, para não comprometer a questão da linhagem, Abraão não podia meter Isaac com nenhuma das filhas dos homens daquela terra. Então, ele precisa fazer uma viagem. Só que ele está velhinho, ele está de fato avançado em dias. Ele não dá conta de viajar a mais de 700 quilômetros, só indo, né? Que ainda tem a volta, é lógico. E aí fica difícil. Então, Abraão tem uma ideia. Ele chama um homem da sua confiança, um servo que nasceu na sua casa. O nome dele é Eliezer. Abraão chama Eliezer e diz: Eliezer, vem aqui, me prometa que você vai me ajudar a cumprir a missão mais importante dos últimos tempos. Que é, Abraão? Me prometa que você vai lá na minha terra, porque eu não posso ir, estou velho. Você aguenta. Você vai lá na minha terra e você vai trazer de lá uma mulher para se casar com Isaac. Me prometa que você vai trazer de lá uma mulher para se casar com Isaac. E não vai deixar que de jeito nenhum ele se case com nenhuma das filhas dos homens da terra que nós habitamos. Eliezer, inteligente, perspicaz, disse: pera. Não dá para fazer essa promessa assim não. Como é que eu vou lhe prometer que eu vou trazer uma mulher? Não é assim não. Eu não posso fazer uma promessa, porque promessa, palavra naquela época era coisa séria. Dada, tinha que ser cumprida. Então Eliezer disse: não posso prometer assim não. Vamos dar uma ajustada na promessa para que ela esteja ao meu alcance. Vamos fazer o seguinte: tu quer que eu vá lá e traga uma mulher para se casar com Isaac? Isso. Vamos fazer assim, ó, um ajuste pequeno. Eu vou encontrar mulher para casar com Isaac, eu lhe garanto, mas possa ser que eu encontre ela lá, mas ela não queira vir. Aí eu venho aqui nesse caso, pego Isaac, levo ele lá, aí eles se casam lá. Depois eu volto com todo mundo. Então veja que Abraão queria de Eliezer disposição para viajar 700 quilômetros, na verdade 1.400 quilômetros, né? 700 indo, 700 voltando. O problema de Eliezer não era disposição, porque ele se ofereceu para fazer, na verdade, a 2.800 quilômetros, que ele disse: se for o caso, eu vou lá, volto, pego Isaac, vou lá, ele se casa e eu venho de novo. Então, disposição era o que não faltava. O que ele queria era fazer um ajuste, porque é óbvio que havia essa possibilidade, né? Era uma possibilidade. A mulher poderia querer casar com Isaac, mas não querer viajar com Eliezer, esse tanto. Aí Abraão disse assim: não, nem pensar. Não, como assim não, Abraão? Daqui para lá é a mesma distância. Se a moça pode vir de lá para cá para se casar com Isaac, não é justo que ele, caso seja necessário, saia daqui para lá para poder se casar com ela? Eu estou parafraseando, tá? Abraão diz assim: não tem negócio de ser justo, não. Abraão entendeu que Isaac era seu herdeiro, não somente na questão patrimonial, mas o legado espiritual. Toda a palavra de Deus que estava sobre Abraão estava sendo transmitida, ou na verdade já estava sobre Isaac. E eu imagino Abraão dizendo algo mais ou menos assim a Eliezer: Eliezer, veja bem, olhe para meu testemunho, olhe para o meu testemunho. Você lembra de quando, daquela parte que Deus me pegou lá no meio da minha terra, da minha parentela, e disse para mim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lembra dessa parte? Eliezer diz: lembro. Abraão diz: eu estou aonde agora? Aí Eliezer responde: na terra que o Senhor te prometeu. Pronto, você não vai ver em nenhum momento eu recebendo ordem de Deus para voltar lá. Deus nunca disse volta, Deus só disse sai. E a direção que eu recebi de Deus, essa é regra para Isaac. Então, Deus nunca disse volta. Isaac não pode voltar. Quem quiser se relacionar com Isaac vai ter que entender que antes de precisar se colocar debaixo de um relacionamento com alguém, ele já tem um relacionamento com uma palavra. Antes de Isaac se colocar debaixo de um relacionamento amoroso com qualquer pessoa, ele já tem um relacionamento com a
palavra. Então, quem quiser se relacionar com Isaac, que se enquadre, que se adeque à palavra acerca da qual ele está embaixo. Então, não, é ela que venha. Isaac não pode voltar, não é capricho, não é chilique. Foi essa a direção que a gente recebeu da parte de Deus e a gente precisa zelar dela. Dito isso, Abraão fala para Eliezer, ó, se ela não quiser vir, deixe ela lá. E você está livre desse juramento. Pronto. Tudo ajustado, as coisas ficaram mais claras. Eliezer entendeu que estava tudo na linha. Ele não fracassaria nessa missão. Ou ela se cumpriria, ou ela se desmancharia, porque o acordo ficou claramente estabelecido. Isso alinhado, ele se prepara para viajar. Eliezer vai tomar alguns servos de seu senhor, Abraão, e ele vai tomar 10 camelos. Ele vai abastecer esses camelos com providências para a viagem. Água, mantimento. Alguns camelos também levavam ouro, levava um punhado de riqueza. E lá vai Eliezer viajar para mais de 700 quilômetros. Ele, seus camelos, seus servos, ele montou a comitiva, porque o texto diz que todos os bens de Abraão estavam sob poder administrativo de Eliezer. Então lá vai Eliezer, rumo à cidade de Naó. Lá vai ele para as origens de Abraão. Ele viaja. E quando ele vai se aproximando da cidade, que ele avista a cidade, esse é o momento que eu imagino que a ficha de Eliezer cai. E ele pensa, valei-me meu Deus Todo-Poderoso. Era para Abraão escolher a mulher para o filho dele. E ele joga isso no meu colo. E agora? Estou chegando na cidade, é bem ali. Mas como é que eu vou escolher uma mulher para se casar com o filho de meu senhor? Quais os critérios eu devo estabelecer para acertar na escolha? Escolho uma mais alta? Ou será que Isaac prefere uma moça mais baixinha? Uma do cabelo claro ou uma do cabelo escuro? Quais critérios Eliezer estabeleceria para escolher essa mulher? Porque você vai perceber que Abraão confiava muito nele. Tanto é que confiou a ele esta missão. E o fato é que Abraão deu a ele liberdade para escolher. Abraão, ou melhor, Eliezer, recebeu de Abraão autonomia para estabelecer os critérios que ele julgasse necessário para escolher a moça que se casaria com o filho da promessa, com Isaac. Então, Eliezer recebeu autonomia. Eu vou contar 3 e você vai dizer autonomia. Vamos lá, 1, 2, 3. Ele recebeu autonomia. O que é autonomia? Autonomia é a capacidade de se governar pelos próprios meios. O oposto de autonomia é dependência. Por exemplo, eu viajo muito, rodo muito a Bahia, de vez em quando a gente pisa os pés aí em outros estados, e o fato é que até mês passado eu morava lá no Morro de São Paulo, nasci e cresci no Morro de São Paulo. Então, lá a gente só anda de pé, lá a gente morava de frente para o mar, né? Sem querer me amostrar, mas era a verdade. Aí, lá ou você anda de pé, ou você nada, ou você sobe na lancha. Então, nunca houve necessidade de ter carro. Mas aí, Deus veio falando algumas coisas, nos dando algumas diretrizes, e chegou a hora de sair do Morro de São Paulo. Tem um mês que a gente está morando em Valença. Aí agora, tem autoescola, né? Agora tem que comprar um carro. Só que na minha vez de comprar as coisas, qualquer casa é 1 milhão e qualquer carro é 100 mil. Está complicado. Mas eu sou crente. Eu estou em Ageu 2,8, quando o Senhor diz assim, meu é o ouro e minha é a prata. Eu digo, eu sou teu filho. Eu estou nessa pegada aí. Aí o que é que acontece? Eu ainda não dirijo. E por viajar muito, eu não sou autônomo, né, no sentido do tráfego. Eu falei tráfego, tá? Não falei tráfego não. Eu não sou autônomo no sentido do tráfego. Eu não faço os meus horários. Eu dependo dos horários que a Cidade Sol, que a Rota, que a Águia Branca, que essas empresas todas colocam à disposição. Quem anda de ônibus não decide que hora sai, nem que hora chega. É a empresa do ônibus que diz quando tem hora, quando não tem, onde para, onde não para. Agora, é diferente você viajar no seu carro. Você decide a hora que chega, você decide aonde para, você decide que horas vai chegar. É assim ou não é? Então, o carro, dentro desse contexto, aponta para autonomia, enquanto precisar de ônibus aponta para dependência. E vamos concordar que é melhor ser autônomo do que ser dependente. É ou não é?
É ou não é? Quem acha que é melhor ser dependente, vai tratar da cabeça. É melhor ter autonomia nesse sentido. Mas veja bem, Eliezer recebe de Abraão isso, autonomia. Ele pode escolher, ele pode estabelecer os critérios. Isso diz respeito, é com ele. Abraão confiou nele, ele tem liberdade de escolha. Mas veja bem que coisa interessante. Eliezer não vai abraçar a liberdade de escolha. Eliezer não vai se valer da sua autonomia. Quando ele chega na cidade, a Bíblia revela que ele vai orar e vai jogar na mão de Deus a responsabilidade de escolher a mulher que vai se casar com Isaac. Perceba, Abraão deu a Eliezer autonomia. Eliezer olhou para a autonomia e disse: Deus me livre, eu não quero autonomia não, eu prefiro a dependência. Por quê? Porque Eliezer discerniu, Eliezer entendeu que a autonomia é coisa boa, mas a autonomia não é garantia. Ser autônomo é bom, mas ser autônomo não te garante. Não existe segurança na autonomia. E ainda falando de carro, eu dou um exemplo muito claro disso para que você entenda com clareza e profundidade. Pense num homem que mora a 1 hora da praia e ele decidiu ir à praia, e aí ele quer chegar na praia às 9 horas da manhã. O que é que ele faz? Ele se planeja para sair de casa com seu carro às 8 da manhã, porque ele é autônomo. Se ele quisesse chegar às 10, ele saía às 9. Se ele quisesse chegar lá às 11, ele saía às 10. É ele que determina o horário que ele vai chegar na praia. Ele faz o plano dele, pronto. Ele se organiza com a família e decidem: nesse domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos na praia. Então ele pega o carro dele às 8 junto com a família e toma a estrada no sentido da praia. Só que dá mais ou menos umas 8h35, umas 8h37, ele está morto com a família toda no meio das ferragens dos escombros do carro que bateu de frente com a carreta, que fez uma ultrapassagem imprudente, uma ultrapassagem indevida. Então perceba, ele tinha recursos para chegar, mas ter recurso para chegar não garante que você chegará. É por isso que nós precisamos entender que Deus está nos convocando para um tempo em que a gente não se vale da nossa autonomia, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço mortal a sua força. Ter recurso é bom, mas ter recurso não é garantia. Provérbios 19:21 diz que muitos são os planos do coração do homem, autonomia, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, soberania. Provérbios 21:31 diz: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Aqui a gente vê autonomia e a gente vê soberania. Provérbios 16, versículo 1: do homem são as preparações do coração, autonomia, mas do Senhor vem a resposta da boca, soberania. Você quer chegar, você quer sucesso, você quer prosperar, você quer ver as coisas darem certo? Provérbios 16:3: não confie em você, não confie nos seus recursos, não confie nos seus talentos, não confie na sua network, não confie na sua capacidade de execução, não acredite no seu poder de articulação. Versículo 3 de Provérbios 16: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Salmos de número 37, versículo 5: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, confia nele, e o mais ele fará. Então, quando a gente fala de renúncia, muita gente pensa em pecado. Só que eu preciso te dizer que tem coisa que essa ideia de pensar que a renúncia só envolve pecado é coisa de quem está muito raso, está muito na superfície. Porque tem coisa que não é pecado, mas Deus quer que você renuncie. Por exemplo, irmãos,
alguns eventos acontecerem de maneira esporádica, a gente não vai problematizar, que a gente é gente inteligente e equilibrada. Um belo dia eu amanheci assistindo uns 2 filmes com a minha mulher. Ótimo, às vezes é bom sair, quebrar a rotina e fazer uma loucura. Depois passar o dia todo com sono porque tem um menino pequeno. Mas isso é bom de vez em quando. Agora, quando isso vira rotina, não tem hora para dormir, porque tem uma série que você gosta muito na Netflix. E aí, enquanto você dedica horas para maratonar séries, você não aguenta 10 minutos lendo Bíblia. Não aguenta 20 minutos dentro de casa orando. Então perceba que não há um pecado aparente a ingerir o tempo dessa maneira. Pelo menos nada, nenhum pecado moral desses que as pessoas têm vergonha quando são descobertas. Mas o fato é que, por exemplo, na antiguidade, não era pecado comer uva. Mas o nazireu não podia comer uva. Fazia parte do processo da consagração e da santificação ao Senhor, abrir mão de coisas que não eram pecado. E tem coisas que Deus quer que você renuncie, tem coisas que Deus quer que você abra mão, tem coisa que é direito seu, mas Deus espera que você abra mão. Era direito de Eliezer estabelecer critérios e escolher com base no que ele achasse melhor, mas ele foi orar. Completa para mim, ele foi orar. E eu quero considerar a oração de Eliezer. Eu quero dar dois adjetivos para essa oração. Primeiro, eu quero dizer que essa oração é profunda. Primeiro, essa oração é profunda. Por quê? Porque ele não escolhe uma dôdia primeiro e depois que percebe que escolheu uma dôdia, que ele vai orar. Ele ora antes de escolher. Porque Eliezer não trata a oração como o último recurso de quem está desesperado. Eliezer trata a oração como a primeira iniciativa de quem reconhece que é dependente. Oração não é botão de emergência, é estilo de vida. Então a oração é profunda porque ele ora antes. Eu me converti muito cedo, né? Eu tinha 3 anos de idade, lá em casa ninguém era crente, ninguém falava de igreja, ninguém falava de Jesus. Mas com 3 anos de idade, eu viro para a mãe e digo: Dona Meire, veja para mim Bíblia e roupa de crente que eu vou pregar. Aí a mãe disse assim: ficou doido? Eu digo: fiquei. Bíblia e roupa de crente que eu vou pregar. Aí ela pensou que era brincadeira, comprou Bíblia e roupa de crente e pensou que era brincadeira. Comecei brincando de pregar dentro de casa. Quando sumia os Rexona, os desodorantes, era eu usando de microfone, então todo mundo ia atrás de mim. Cadê o desodorante? Não era brincadeira não. Começou com 3 anos de idade, estou aqui com 29 pregando. E aí eu cresci numa igreja, onde quando o pastor ia falar sobre família, ele tocava o terror em cima dos jovens. O pastor falava assim: se você ainda não trabalha, você não precisa de uma namorada, nem de um namorado, você precisa de um emprego. Aí quando minha mulher engravidou, ela falou assim: amor, se for menina, tu vai pegar pesado com ela? Nem negócio de namoro, eu digo: vou. Ela: Aí se for menino, eu digo: vou pegar mais pesado ainda. Aí ela: exemplo. Aí eu te dou agora. Chegou o dia dos namorados. Aí eu só tenho uma namorada. Eu não vou comprar 2 presentes. Para 2 namoradas, no caso, que eu só tenho uma. E se Romeu arrumar uma namorada, ele vai ter que arrumar um bico, um serviço, qualquer coisa, para no dia das namoradas, ele comprar o presente da namorada dele com dinheiro dele. Porque eu teria vergonha de chegar para minha namorada e dizer: aqui, que meu pai comprou para tu. Se você não tem vergonha, deveria ter. Pesou o clima, não foi? Um pouco. Aí o pastor dizia: crente namora para casar. Aí quem não quer casar, não namore. Pronto. Aí eu fui crescendo com meus amiguinhos na casa do Senhor, o grupinho Kids. Aí foi crescendo na casa do Senhor,
todo mundo dançando as músicas de Aline Barros, alegria, alegria, vida eterna e louvor, aí já é Fernanda Abrão, mas tu entendeu. Aí o que é que acontece? A gente foi crescendo, os menininhos crescendo, crescendo, e quando a gente vai crescendo, surge um negócio que é o hormônio, e hormônio rima com o demônio, se não tomar cuidado, o demônio entra pelo meio e vira uma confusão. Aí meus coleguinhas começaram a olhar para as nossas coleguinhas aí, ó. Começaram a dar beijinho. Aí naquela época surgiu um tal de um esquema. Era um tal de eu vou botar fulano na sua fita. E eu boto fulano na sua fita. E aí meus colegas começaram a beijar, e beijar, e beijar. E naquele tempo eu era vidrado na Bíblia e vivia no grupo dos mais velhos na igreja. O pessoal subia para o monte, eu ia junto. Eu tinha trabalho de oração de 5 horas da manhã na casa da irmã do círculo de oração. Eu estava no meio. Eu gostava dessas coisas. E o pastor sempre dizia, quem ainda não mata a própria fome, não deve bulir com as filhas dos outros. Aí eu levava isso a sério, coloquei isso no coração, e os meninos beijando, e eu indo para o círculo de oração, mas a gente tinha um bom relacionamento. Aí um dia, um virou para mim e disse assim, Breno, você está muito crente, e aí o que é que acontece? Sabe fulano? Eu digo, sei, ela está afim de você, e aí eu já marquei, ela está ali debaixo do pé de amendoeira te esperando. Eu digo, ela está te esperando, vá lá rapaz, dá uns beijinhos, que não faz mal, e tal, e não sei o que. Eu digo, ô meu irmão, mande ela beijar o Satanás. Porque o pastor disse que a gente namora para casar, e eu ainda não estou podendo sustentar uma casa, não estou podendo sustentar, não vai dar não, não vai dar não. Enfim, e aí eu fui crescendo, e comecei a pregar numa igrejinha e outra, ali na nossa comunidade, e vai para lá, vem para cá, e eu não queria saber desse negócio não. Aí ali por volta dos 16, 17 anos, eu fui pregar numa igreja, e aí eu me ajoelhei para orar, e quando eu me levantei da oração, eu olhei para frente, e tinha uma menina sentada assim na frente, que na hora que eu vi ela, o mundo ficou em câmera lenta. Eu digo, valeu, meu Deus Todo-Poderoso. Eu falei com o Senhor, não quis até no instante, mas agora eu quero aquela dali. E aí eu me aproximei, fiz amizade, arrumei o número. Meu irmão, eu era tão crente, que minha primeira cantada eu fui procurar na Bíblia, e eu não estou brincando. Eu corri, procurei para um lado, procurei para o outro, cheguei no livro de Jó e falei, é isso aqui que eu vou usar. Aí conversando com ela depois de um tempo, enganando ela como se eu quisesse ser amigo dela, porque tem que saber chegar. E aí depois de um tempo a gente conversando, e ela me achou engraçadinho, porque o cabra que é desprovido da beleza, e naquela época era pele e osso, tem que ser engraçado, tem que fazer a mulher sorrir, que enquanto ela se distrai com a piada, ela esquece da feiura e vai se envolvendo. E o que é que acontece? A gente conversando no WhatsApp, eu disse, vem cá, o nome do seu pai você nunca me disse, porventura é Jó? Ela disse, não, o nome do meu pai não é Jó. Eu disse, pensei que era, e mandei o texto, e não havia em toda a terra mulheres mais bonitas do que as filhas de Jó. Aí bateu, ela fez caca, escuta, acha aí esse texto e bota aí no telão, para saber que eu não estou mentindo. Eu acho que é Jó 41 alguma coisa. Aí ela fez kkk, digo kkk não, e aí nós, quem? Eu digo nós dois. Aí ela, gostei. Aí ela, vambora. Eu digo, não é assim não. Não é vambora não. O pastor lá na igreja ensinou que a gente tem que orar. E não é orar depois não, é orar antes. A gente vai orar. Na época, irmão, a gente vivia uma loucura. Tinha gente que Deus usava, mas tinha gente também que o demônio usava dizendo que era Deus. Tinha gente que era doido e dizia que ouvia a voz de Deus, mas conversava com a voz da própria consciência. E eu já tinha essa noção. E aí eu disse, já era conhecido onde morava, eu falei assim, ó, a gente vai orar para saber se Deus está no meio disso. Aí ela, tá bom. Eu digo, tá bom não, você não vai contar para ninguém, nem eu. Ela, por que isso? Eu digo, por quê? A gente é cercado de gente que é profeta de verdade, gente que é profeta e gente que é pateta. Então assim, para não comprometer a via profética, porque às vezes tem informações acerca de alguma coisa, compromete a via profética. Por exemplo, Natã tinha algum nível de aproximação com o rei Davi. O profeta Natã tinha algum nível de aproximação com o rei Davi. E um dia eles estavam conversando lá no palácio e Davi falou assim, rapaz, eu estou com um projeto aí. Natã disse, qual é o projeto, meu chapa? Eu estou querendo fazer um templo para o senhor, porque a arca vive numa tenda
E a arca é a presença de Deus, né? Enquanto eu sou um mero mortal e eu vivo no palácio, então eu quero fazer um templo para o Senhor. Aí Natan disse, pô, que ideia maravilhosa, faz mesmo, Deus é contigo. Natan falou isso com base em afinidade. Aí ele saiu de diante do rei Davi. Só que antes dele sair do palácio, no pátio do palácio, Deus disse, Natan, aí Natan diz, oi Jeová. Natan disse, Deus disse para ele, eu não tenho nada a ver com sua amizade com Davi. Pode voltar e diga o que você disse, que eu não mandei você falar nada. Você falou para Davi fazer um projeto que para mim a mão dele não presta para colocar esse projeto em execução. Pode voltar e dizer para ele que ele não vai construir nada para mim não. Então às vezes a proximidade, a informação compromete a coisa da via profética. Então se você está passando por coisas sérias, é melhor você não tornar público para ninguém te enganar dizendo que é profeta, mas tem uma informação privilegiada da sua vida e foi lá falar coisa com base naquilo que sabe. Aí o que é que acontece? Eu disse para ela, cala a boca, não conta nada para ninguém não. Você ora de lá, ora de cá. E a gente mantém a descrição. Aí ela falou umas coisas, eu falei, minha filha, se acalme, que você nem me conhece e nem eu te conheço. Eu tenho que ver se você não é nenhuma doida e você tem que ficar de olho em mim para ver se eu não sou nenhum maluco. Porque vamos orar. E aí a gente foi orando. Eu só orava pela filha de Jó, não orava por mais nada. Eu ajoelhava para orar de madrugada e dizia, Senhor, me dê a filha de Jó. Eu ajoelhava para orar de manhã e dizia, Senhor, me dê a filha de Jó. Chegava no escuto, o pastor dizia, pense em algo que você precisa, algo que você deseja, e traga agora para o clamor. Eu clamava pela filha de Jó. Eu orava só, não tinha mais nada que eu orasse naquele tempo. Aí eu fui numa papelaria que tinha acabado de abrir, lá no Morro de São Paulo, papelaria da irmã Maria. Hoje é minha amiga, mas até aquele momento eu não conhecia ela não, mas ela já me conhecia, porque eu já era um pouquinho conhecido onde eu moro. Não é que é fama, é que lugar pequeno, todo mundo, né, acaba sabendo da vida de todo mundo. Quando não sabe, inventa. Mas enfim, que lugar pequeno é tudo pequeno, menos a língua do povo que mora ali. Aí eu fui na loja da irmã Maria. Eu ainda não a conhecia, como já disse, mas ela me conhecia. E aí, quando eu entrei na papelaria dela, ela bem branca, na época. Sabe aquela pessoa branca que dá para ver a veia verde no braço? Sabe? Gente, normal, tem gente que é assim. Maria é assim. Aí aquela pessoa bem branca, que naquele tempo eu trabalhava na praia, tomava muito sol e estava preto, que nem manhã. Aí eu entrei na papelaria, aí eu ia para um corredor, ela vinha atrás. Aí eu ia para o outro corredor, comecei a mudar de corredor para ver se ela vinha atrás. Digo, será que essa mulher é racista? Eu ia para o corredor, ela vinha atrás. Aí daqui a pouco ela se aproximou e fez assim, a paz do Senhor, irmão Breno. Ela é bem elegante, fala macio, nem consigo reproduzir fidedignamente. Ela falou, a paz do Senhor, irmão Breno. Eu digo, ela não é racista não, ela é crente. E sabe que eu sou também. Eu falei, paz do Senhor, minha irmã. Ela falou assim, você acredita que quando você entrou aqui, Deus falou comigo a seu respeito? Eu falei, eu creio, que eu sou do manto. Eu sou um pentecostal, acredito que Deus fala. Aí ela, então lá vai. Eu digo, lá venha. Ela disse assim, assim te diz o Senhor. Tem algo que você tem me pedido com muito desejo nos últimos dias. O coração disparou na hora, eu falei, é a filha de Jó. Eu pensei, eu digo, como tão certo como vive o Senhor, que Ele está falando sobre a filha de Jó. Aí ela falou assim, acerca desse negócio, pode cessar a oração, porque a resposta do Senhor, seu Deus, é não. Quando ela falou isso, eu pensei, essa mulher está falando de quê? E eu por dentro, palhaçada. Você está pedindo algo a Deus? Eu por dentro, tá? Você está pedindo algo a Deus e a resposta é não. Que coisa óbvia. Isso é como atirar no escuro. Que crente que não está pedindo algo a Deus? Se ela fosse profeta, né? Se fosse sim, eu sabia que era. Mas como era não, aí eu fiquei um pouco indignado, que Deus conhece nosso cinismo. Deus sabe que a gente dá uma de verdadeiro, mas Ele conhece a nossa sonsice. Se Deus disser não, eu aceito. Mentira. Fica tentando fazer malabarismo para converter o não do Senhor num sim. Aí ela, bem elegante, bem elegante. Se eu não me engano, ela era de uma primeira igreja batista lá em Barreiras. Era antes de ir para o morro. Eu depois vou perguntar a ela, bem elegante, bem tradicional, mas só que irmã Maria de branca ficou vermelha. E ela tinha um cabelo cortado, como é o nome?
Isso aí, eu acho. Aí tinha o cabelo assim cortado, o cabelo balançava, o ventilador batendo, o cabelo balançando. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí ela ficou nervosa assim, um nervosismo santo. Aí ela se balançou, só que uma nervosa elegante. Você tem que conhecer a senhora elegante que é Irmã Maria. Aí ela olhou para mim e fez assim, Ramanai. Falou de mistério. Aí ela disse assim, irmão Breno, eu digo oi. Ela falou, em Deus não há variação, em Deus não existe sombra. Deus, quando fala, fala com clareza. Não é, irmão Breno? Eu disse, é. Aí ela disse, quando Deus fala, a gente entende. Não é, irmão Breno? Eu disse, é. Aí ela falou assim, para que você não fique se perguntando do que é que essa mulher está falando. Assim te diz o Senhor, o meu tempo para os seus sentimentos ainda não chegou, não é agora, a resposta é não. Irmã Maria, nunca vi ninguém entrar no manto elegante, ela entrou no manto elegante, e de novo ela disse, Ramanai. Aí eu esqueci o que fui comprar naquela papelaria, larguei tudo para trás e corri para casa, agarrei o celular e fui falar com a dita cuja, e aí eu disse, sou serva de Deus. Aí ela, oi kkk, eu digo, tu lembra daquela história de filha de Jó? Ela, kkk, eu lembro. Eu digo, então esqueça, pode esquecer. Aí ela disse, o que é que foi? Eu falei, Deus disse não. Ela disse, como assim? Falou como? Eu disse, Ramanai. Passado 1 ano, 2, 3 aproximadamente, a filha de Jó começou a ficar esquisita, começou a chamar a crente de fundamentalista, começou a dizer que isso aqui era lugar de gente ignorante, começou a dizer que aqui não tinha cultura, e a filha de Jó foi-se embora pro mundão, e na verdade ela também queria outra filha de Jó, se é que você me entende. Mas nós não estamos aqui para entrar no mérito dessa questão, nós estamos aqui para dizer, se nós tivéssemos mais marcas em nossos joelhos, teríamos menos feridas em nossos corações. A gente precisa parar de tratar a oração como último recurso de quem está desesperado, só ora depois que decepcionou, só ora depois que faliu, só ora depois que quebrou, só ora depois que se arrebentou. Irmãos, eu vou repetir, se nós tivéssemos mais marcas em nossos joelhos, teríamos menos feridas em nossos corações. Antes de fechar negócio, antes de passar por qualquer porta, antes de aceitar qualquer proposta, antes de se meter em qualquer relacionamento, lembre-se que o nosso Deus é o que era, Ele é o que é, e Ele é o que há de vir. Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. Vá orar. Vá orar. Então a oração de Eliezer é profunda, porque ele abre mão da autonomia, porque ele sabe que o Deus do céu escolhe melhor do que qualquer homem na terra. Não de Deus não é castigo, é proteção. Só que eu quero chamar a sua atenção para uma verdade. Antes de Eliezer começar a orar, ele se posicionou. Eu falei que ele... O versículo 11 diz, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. No versículo 11 ele se posiciona. A oração começa no versículo 12. Antes dele orar, ele se posiciona. Porque nós precisamos entender uma coisa. Oração não é algo que a gente deve fazer só com a boca. Oração é algo que a gente deve fazer com a vida. A nossa vida deve clamar a Deus, até quando a nossa boca não está necessariamente em oração. Antes dele abrir a boca para orar, ele vai se posicionar. Jesus disse algo extraordinário em Mateus capítulo 26. Ele disse, vigiai e orai. A oração é uma ordem secundária, a ordem primária é vigiar. Antes de orar, considere o fato de que Deus não tem apenas ouvidos para te ouvir, Ele tem olhos para ver. Ele não ouve apenas a nossa voz quando oramos, Ele avalia a nossa postura. Por isso Tiago capítulo 4 versículo 3 diz, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Ou seja, a oração de vocês está bonitinha, mas o sentimento do coração não me agrada.
A postura não combina com a oração que se faz. Na oração que Eliezer vai fazer, ele vai pedir a Deus um sinal. Eu falei que ele vai pedir a Deus um sinal. E o sinal é o seguinte: Senhor, eu estou em pé aqui, junto da fonte. Eu estou em pé junto da fonte. Eu estou em pé junto da fonte. Eu estou em pé junto da... Estou em pé junto da fonte. Ele começa a oração dizendo assim: onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Eu estou em pé junto da fonte. No horário em que as donzelas saem para poder tirar água. E eu vou te pedir esse sinal. Eu vou pedir de beber para mim. Só para mim. Mas uma donzela vai se colocar à disposição para dar de beber também para os meus camelos, sem que eu peça. Eu só vou pedir para mim. E ela, por iniciativa própria, vai dar de beber também aos meus camelos. Então, na oração de Eliezer, ele pede a Deus uma donzela que dê de beber a ele e aos seus camelos. Só que antes de fazer essa oração, ele se posiciona junto do poço, no horário em que as donzelas saem para poder tirar água. Vamos ver se você entende sem precisar eu explicar. Na oração de Eliezer, ele pede uma donzela que dê de beber a ele e aos seus camelos. Só que antes de fazer essa oração, ele vai para de junto do poço, no horário em que as donzelas estão prestes a sair para poder tirar água. Ou seja, a oração que ele faz combina com o lugar que ele ocupa. Por muitos anos eu fui o único crente na minha casa. Eu falo da família de onde eu vim, não da família que estou formando. Eu fui o único crente. E eu orava para Deus salvar a minha família. Senhor, salva os meus, salva os meus. Domingo era culto da família. E todo domingo eu ia para a igreja sozinho. Quando o pastor dizia assim, as famílias se abraçam, eu sempre era adotado por alguma família, que eu não tinha ninguém lá de casa na igreja. E eu chorava, dizendo: Senhor, traga a minha família, traga a minha família, traga a minha família, salva a minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu lembrava do apóstolo Paulo dizendo ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu me lembrava de Jesus dizendo a Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu me lembrava do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, um Deus geracional, um Deus das famílias. Eu lembrava disso e eu orava: Senhor, traz a minha casa, Senhor, traz a minha família, salva painho, salva a maninha, salva os meus irmãos. E eu ia orando. Essa oração está certa ou está errada? Essa oração está certa ou está errada? Essa oração está certa, essa oração faz todo sentido. Só que um belo dia, no final de um culto, aconteceu alguma coisa na porta da igreja. E era um culto semanal. Aconteceu alguma coisa na porta da igreja que me irritou. Um negócio lá no meio dos jovens, aconteceu um negócio que me irritou. Aí eu voltei para casa retado. E quando eu cheguei em casa, eu esqueci que eu não morava sozinho, que eu morava com manhinha, com paiinho e com os meus irmãos. Estava todo mundo dentro de casa sentado assistindo a novela. O povo estava sorrindo, o povo estava alegre, o povo estava num momento de bastante leveza. Quando eu cheguei, eu empurrei a porta. Esqueci que eu não morava só. Eu estava com a cara deste tamanho. Quando eu empurrei a porta, na hora, manhinha olhou para minha cara e fez assim: Aí paiinho fez assim: Deus é mais. E isso aí é porque ele está vindo da igreja. Imagine se tivesse vindo de algum inferno. Aí meus irmãos me olhavam fazendo sinal de reprovação e balançava a cabeça como quem diz: hein? Ou seja, o clima estava leve. O crente chegou, o clima pesou, o clima tensionou. Ou seja, quantas vezes você é o único crente da sua casa, mas você é o mais pavio curto, você é o que não engole sapo, você é o que não fica calado, você é o que não aceita nada, que tem que brigar, que tem que dizer, que tem que fazer, que tem que rebater. Porque se não falar as verdades que vem na garganta, parece que vai morrer entalado. Que eu não sou de engolir sapo. Eu quero que Deus lhe dê um brejo inteiro para você engolir e você entender que quem quiser seguir a Cristo deve tomar sua cruz a cada dia, negar-se a si mesmo e segui-lo. Eu quero que você entenda que quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele fala sobre evidência de estar cheio do Espírito Santo. E você não é cheio do Espírito Santo, isso não é evidenciado pelo tanto que você canta, pelo tanto que você ora, pelo seu cronograma religioso, pelo seu devocional diário, não. Paulo falou sobre fruto do Espírito, e dentre algumas características comportamentais próprias de quem tem o Espírito Santo, ele fala sobre algo chamado temperança. Temperança é o mesmo que domínio próprio, e o fato é que quem não tem domínio
domínio próprio, tem um demônio próprio. Deus falou comigo na hora: você ora para eu trazer eles para perto, mas a sua postura distancia eles de mim. Comece a consertar a cara, comece a consertar o jeito, comece a alongar esse pavio, comece a ser coerente. A oração que você faz precisa combinar com a posição que você manifesta. E tem muita gente que está orando certo, mas está se comportando errado. Eu estou orando para minha casa ter paz e acorda com um macaco nas costas. Eu estou orando para ter paz lá em casa e faz uma terceira guerra mundial dentro de casa porque de uma toalha molhada em cima da cama. Eu estou orando para Deus dar paz à minha família. Você guarda as suas coisas, não sabe onde botou e sai acusando todo mundo de ladrão. Pegaram, daqui a pouco lembram onde botou, pega e fica com a cara sonsa. Eu estou orando para Deus me usar, mas comprou livros que esqueceu de ler. Eu estou orando pela prosperidade financeira da minha família. Essa oração faz sentido, mas o mesmo que ora pela prosperidade financeira da família é o que compra compulsivamente. Irmão, compulsão é doença de rico. Pobre não pode ser um comprador compulsivo, não. Tem gente que está precisando sair de plataforma de jogo de azar, mas tem gente também que está precisando desinstalar Shein, se desintoxicar de Shopee, precisando desintoxicar de Mercado Livre, porque um mês que passa sem fazer uma compra, parece que está tendo crise de abstinência. Eu tive um vizinho que estava se preparando para o apocalipse. Ele era viciado em comprar umas lanternas que não precisava de energia. Porque qualquer coisa no fim do mundo ele não ia ficar no escuro. Eu esqueci que está gravando. Como eu não falei o nome de ninguém, isso não serve como prova jurídica, correto? Se ele se expor, o problema é de quem? Dele. Que nada. Então não basta orar corretamente, é preciso posicionar-se corretamente. Tem gente dizendo, ou acreditando, tem crentes acreditando, não, a minha família ainda não está vivendo algumas coisas porque o tempo de Deus não chegou. Não, a gente ainda não alcançou a materialização de alguns projetos porque o tempo de Deus ainda não chegou. É verdade, tem gente que está na dispensação do Senhor, ainda não viveu algumas coisas porque o tempo determinado por Deus não chegou. Mas tem gente que é responsável por postergar, por adiar as próprias realizações e as próprias conquistas, porque ora certo, mas se comporta errado. Eliezer se comporta como um facilitador. Eliezer se comporta como um facilitador. Eu conto 3 e você diz facilitador. 1, 2, 3. Diga para o irmão da esquerda e para o da direita: Breno, eu não gosto disso. Eu também não, mas hoje me deu vontade de eu fazer. Diga para o irmão da esquerda e para o irmão da direita: diga, facilite o trabalhar de Deus na sua vida. Sim, porque você tem o poder de atrapalhar. Quando Eliezer pede uma donzela que dê de beber a ele e aos camelos dele, e ele se posiciona junto de um poço, ele está facilitando. Ele se torna um facilitador do fluir de Deus. Você quer que seus filhos cresçam como bons homens? Não se comporte como um homem estúpido dentro da sua casa. Seja um facilitador do fluir de Deus na vida dos seus filhos. Você quer que a sua filha cresça como uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, com valores, com princípios fortes, com certeza da identidade dela em Cristo? Não se comporte como uma mulher fútil dentro de sua casa. Facilite Deus responder às orações que você tem feito.
Eliezer se comporta como um facilitador, porque ele pede algo a Deus e fica pertinho do lugar aonde fica fácil Deus responder. Olha a oração que ele fez. Aqui a gente caminha para o encerramento. Olha a oração que ele fez. Eu quero um sinal, Senhor. Eu vou pedir de beber só para mim, e ela vai dar de beber para mim e para os meus camelos. Ou seja, ele pediu para Deus um copo de água para ele, mas não pediu só um copo de água para ele. Ele também pediu um punhado de água para os seus camelos. Quantos camelos tinha? Alguém lembra? 10 camelos. O problema aqui, irmão, é que essa oração aqui fica estranha. Primeiro eu adjetivei a oração como sendo profunda, e agora eu adjetivo ela como sendo estranha. Por que a oração é estranha? Nesse ponto aqui fica estranha. Por quê? Porque cada camelo bebe uma média de 100 litros de água. E Eliezer faz uma oração onde ele não pede a Deus apenas um copo de água para ele. Ele também pede a Deus 1000 litros para os camelos dele. E nesse ponto, Deus me traz aqui nesse tempo, nessa noite, nesse final de congresso da família, para incentivar você a usar a fé na potência máxima. Eu vim incentivar você a usar a sua fé na potência máxima. Pelo tempo que a gente tem de crente, não é mais plausível termos fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de... Ele falou sobre uma hipótese, se a fé de vocês for tão pequena a um ponto de ser do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão pedir coisas que vão acontecer. Agora, Jesus não disse que a fé da gente tem que ser do tamanho de um grão? Ali é a porção mínima, mas pelo tempo que a gente caminha com Ele, não é mais para a gente estar vivendo de fé na porção mínima. Eliezer pediu a Deus um copinho, mas também pediu 1000 litros. Você vai sair daqui. Não é na utopia não, irmão. Não é parecendo que voltou noiado, maluco para casa não. Mas você vai sair daqui entendendo que não se fala no diminutivo com Deus que sustenta o universo na palma de sua mão. Vamos parar de pedir para Deus uma portinha, uma oportunidadezinha, um carrinho, uma casinha. Eu só queria uma coisinha. Não fale no diminutivo com Deus que sustenta o universo na palma das suas mãos. Oh, irmãos, quanta gente só tem fé para pedir um copo. Só que hoje Jesus não quer atender quem quer falar de copinho. Não. Coisa pequena. Não. Ouçam a palavra do Deus eterno que ecoa nessa casa de maneira tão poderosa, que você venha discernir no Espírito, que é a voz do amado das nossas almas, o desejado das nações, que fala nesse lugar. Assim diz o Senhor, clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei, não coisas pequenas e inconsistentes, mas coisas grandes e firmes, que não conheces, que não sabes. Eu vou citar mais uma vez o apóstolo Paulo dizendo aos Efésios, ele é poderoso para fazer infinita, abundantemente mais além de tudo aquilo quanto nós pedimos ou nós pensamos. Você está falando de coisinha? Vamos parar. Tem gente preso na mágoa de 2001, tem gente preso no abuso de 1997, tem gente preso na rejeição que sofreu quando nasceu. Tudo isso é compreensível, e a gente não vem aqui para apequenar as dores humanas, mas eu preciso te dizer que está na hora de elevar o nível da conversa, está na hora de elevar
elevar o nível da conversa, está na hora de elevar o nível da oração. Oh, meus irmãos, hoje pela manhã eu falei que Marta e Maria clamaram a Cristo para que Ele curasse o doente, mas Jesus não estava a fim de curar doente, Ele estava a fim de ressuscitar morto em avançado estado de putrefação. Oh, meus irmãos, por favor, levantem as duas mãos, porque eu quero liberar uma palavra profética debaixo da maior de todas as profecias, que é a palavra de Deus. Essa é a noite em que o céu está aberto e Deus está com vontade, Deus está com disposição de abrir as comportas, e não é para liberar copinho. Pode pedir 1000 litros, porque Deus tem para dar. Pode pedir 1000 litros, porque Deus tem para dar. Eu profetizo 1000 litros na sua saúde, 1000 litros nas suas finanças, 1000 litros sobre os seus filhos, 1000 litros sobre o seu ministério, 1000 litros sobre esta igreja. Eu profetizo 1000 litros sobre o seu CPF, eu profetizo 1000 litros sobre o seu CNPJ. Pode pedir, porque Deus tem para dar. Peça 1000 litros. 1000 litros. Mil litros. Use a fé. Não seja incrédulo. Você ficar pedindo copinho, porque é comum, né? Você pedir água para alguém e a pessoa te dá um copinho. Então, a gente tem medo de fazer orações grandiosas e ficar no vácuo. Deus não deixa a gente no vácuo, não. Não deixa, não. É melhor pedir só um copinho, né? Porque se pedir 1000 litros, quem vai dar? Alguém já bateu na sua porta para pedir 1000 litros de água? A Bíblia diz que Eliezer pede esse sinal a Deus. E o texto diz que antes que ele acabasse de falar, ou antes que ele acabasse de orar, Rebeca apareceu. Versículo 15, sucedeu que antes que ele acabasse de falar, quando eu disser que antes que ele acabasse, você vai dizer de orar, vamos lá. E sucedeu que antes que ele acabasse, Rebeca apareceu. Eu quero que você entenda a dimensão disso aqui. Deus não esperou Eliezer dizer amém. Antes do amém, a resposta da oração chegou. Ele se comportou de maneira tão coerente, e ele fez uma oração tão esquisita, que agradou tanto a Deus, o seu nível de coerência, o nível do exercício da sua fé, que Deus diz: hoje eu não vou esperar chegar no amém. Ele ainda estava orando quando a Bíblia diz que Rebeca apareceu. A partir de hoje, essa noite, nós fechamos o ciclo da incoerência, e nós inauguramos um ciclo de coerência na presença de Deus. E eu vou te dar uma dica, para você se enquadrar na coerência que Deus espera de você. Reserve um horário para orar, e ore nesse horário todos os dias. Torne a oração cultura dentro de sua casa. Pensa nessa cena aqui para você entender. Vai dar o seu horário de orar, e você vai para o seu cantinho orar. Você vai estar tão coerente pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo na sua vida, que você vai orar, e você vai pegar o celular e deixar distante de você assim, ó. Aí você vai orar, lá para o seu cantinho orar. Aí você vai começar a falar com Deus sobre um problema que você tem, sobre uma porta travada, sobre um bloqueio, você vai falar com Deus sobre a sua demanda. E aí, você vai ouvir enquanto você ora, o celular começar a tocar. Aí você vai ignorar, porque está no seu horário de orar. Aí você vai ignorar. O celular vai tocar, 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 e você está assim: Senhor, eu preciso que essa porta abra, porque aí você vai estar falando da sua demanda com Jesus. Aí o celular vai parar de tocar. Aí vai começar a tocar de novo. Aí Deus vai falar com você. Não preocupa não, que não é falta de reverência não. Pode levantar um pouquinho e atender o telefone. Senhor, estou orando. Eu sei. Essa ligação é exatamente porque você está. Antes do amém, Jesus vai dizer: receba.
Teve um dia, o primeiro convite que eu recebi para pregar numa igreja legal. Legal quer dizer com estrutura bacana. Porque na igreja que eu fazia parte, não sei que pode contar essas coisas em público, que o pessoal sabe qual era a igreja, né? Pelo menos lá onde eu moro. Tinha um buraco aqui no microfone. E a gente estava pregando e a gente se desconcentrava, que subia um cheiro do inimigo. Era horrível. E aí a primeira vez que eu recebi o primeiro convite para ir pregar na igreja, que o microfone não era furado. Primeira viagem que eu fiz, assim, né? Mas aí eu fiquei feliz, passei uns 30 dias estudando para pregar. E quando chegou um dia antes de viajar, eu fui fazer minha mala. Aí o único sapato que eu tinha para viajar, para pregar, estava furado. Aí eu tentei colar com cola maluca, que pobre resolve tudo na cola maluca. Aí eu tentei colar, não deu certo, colava, abria. Eu comprei outro tubo de cola. Aí colava, abria, eu tive uma ideia, fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração. A presença de Deus enchendo meu quarto, minha mala lá. Eu feliz que eu ia viajar, eu digo, Satanás, você não vai me ver triste por causa de um sapato, não. Eu vou orar. Aí eu fui orar. Eu peguei o sapato furado, levantei no meio do quarto e falei, Jesus, olha a broca que está debaixo desse sapato. Eu vou amanhã viajar para poder pregar a tua palavra. E eu não tenho dinheiro, que se eu tivesse, eu resolvia rapidinho, mas assim, o senhor tem que eu não tenho, o senhor pode que eu não posso. Aí eu queria te pedir, daqui para nesse instante, um sapato novo. Me dê um sapato novo. Tem gente que tem receio de conversar essas coisas com Cristo, porque fica pensando assim, tem gente que está precisando de uma cura. Quem está precisando da cura, que ore. Você não pode se inibir de falar com Deus das suas necessidades por as necessidades dos outros. Não, irmão. Não. Tem gente que se sente mal. Esses dias eu conversei com um cabra endinheirado. E quando eu viajo eu não fico na casa de ninguém. E eu não sabia que ele era endinheirado. Mas ele falou assim, irmão, o irmão se importa de ficar na minha casa? Quando eu ia dizer que não, Deus disse, vai. Aí eu, valeu, meu Deus, toma. Então eu vou. Aí eu fui. Questão de, enfim, outra hora a gente conversa tomando um café. Tem coisa que não dá para contar aqui não. Aí, veja bem. A gente sentou, a gente voltou do culto, a gente sentou na mesa lá na casa dele. E ele começou a me dizer, falar das bênçãos, das riquezas, da ascensão, do sucesso, do empreendedorismo e tal. E eu não estava entendendo nada, que eu não sei dessas coisas, mas eu estava ouvindo. E pensando, enquanto ele falava, senhor, mandou ficar aqui para quê? Para eu ficar ouvindo essas coisas. Porque eu queria entender o mistério, sabe? Aí ele falou, irmão, eu não sei pedir nada a Deus. Aí Deus diz, escuta. Eu estou escutando. Aí ele, irmão, eu não sei pedir nada a Deus. Porque Deus me abençoou tanto, que quando eu vou orar, eu só sei agradecer. Eu não sei pedir nada a Deus. Aí o Senhor disse, agora você entra. Aí eu, irmão, eu vou sair de perto do Senhor. E vou para o meu quarto descansar. Antes que caia um raio aqui. Tu vai morrer só. Vou dormir. Não entendi. Digo, irmão, você não percebe o quão é problemático isso que você está dizendo. Você está dizendo para mim que você não pede nada a Deus, porque o que você precisa, você compra. Só que cuidado. Não estou lhe jogando praga, estou abrindo seus olhos. Porque na pandemia, teve gente que pegou o coronavírus e pagava um plano de saúde bem caro. E aí quando pegou o coronavírus, foi respaldado pelo plano. Melhor médico, melhor hospital, tudo melhor. Morreram. Dinheiro, plano de saúde não pôde fazer nada. Em contrapartida, meu amigo, teve pobre que pegou o coronavírus e não sabia nem onde o cartão do SUS estava para poder dar entrada. Aí foi sem o cartão do SUS mesmo. E os médicos disseram, pode preparar o funeral, porque vai morrer. Aí Jesus disse assim, agora não. Porque a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se ele não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Não importa quanto você tenha, tudo quanto for sua necessidade, peça a Deus. Eu não estou emitindo para você uma opinião pessoal, eu estou falando de Bíblia, porque Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, pedirmos o pão nosso de cada dia.
Se comporte como quem depende de Deus. Não deixe o seu dinheiro te encher de uma vaidade, onde você não se permite reconhecer a sua soberba. Agora eu entendi porque foi que Deus me trouxe aqui. Acabei de falar, aí ele estava assim na mesa, ó. Aí meu coração não disparado, eu falei, 2 horas da manhã eu vou dormir na rua. Com silêncio. Vou dormir, boa noite. Eu ia sair da casa dele 5 horas da manhã, para ir para outro canto. Ele levantou, botou o café lá na mesa, calado. Entrou no carro, e ele vai mandar eu descer do carro no meio da pista. No meio do caminho, o cabra desmonta e diz, obrigado, você não foi na nossa igreja pregar para o povo lá. Você foi lá, abriu os meus olhos. Aí eu digo, já melhorou. A gente conversou, nós oramos, foi uma bênção. Deus está nos convocando para um tempo em que a gente use a nossa fé nele, a nossa confiança nele, a nossa certeza nele, as nossas expectativas nele. Pedi um sapato. Sabe o que foi que aconteceu? Depois que eu pedi um sapato para Jesus, 2 horas depois, o céu lá de manhã tocou. Vou encerrar aqui, tá? Eu sei que o tempo já foi. O céu lá de manhã tocou. Aí manhã gritou, Breno, é para você. Era a irmã Lio. Aí Lio disse assim, Breno, vem aqui em casa que eu tenho um negócio para falar com você. Aí eu corri para a casa de Lio. Aí Lio disse assim, ontem, Breno. Digo, sim. Eu fui para o monte orar com as irmãs. Eu digo, e aí? Ela falou, eu tive uma visão contigo lá no monte. Eu digo, que dia? Ela, ontem. Ontem, porque eu começo a fazer meus cálculos que eu sou do manto. Ontem eu não sabia. Ontem, tá bom. Foi o quê? Ela, não, eu estava lá orando e quando eu comecei a orar por você, Deus me mostrou você descalço e um par de sapato novo na sua frente. O sapato brilhava. Eu digo, e aí? Ela, eu não entendi não. Aí eu disse, meu Deus, será que é Efésios 6, né? Os pés calçados na preparação do evangelho. Eu digo, não é esse calçado aí não, porque esse aí eu já tenho. Aí ela fez assim, eu estava aqui em casa agora há pouco, mais cedo, lavando minha louça, e Deus me deu de novo a visão de você descalço e um par de sapato na sua frente. Eu digo, e aí? E aí que Deus falou para mim, meu filho, está precisando de um sapato? Dê a ele. As orações que você faz precisam combinar com o lugar que você está. Precisa combinar com a postura do seu coração. E elas precisam glorificar a Deus. Rebeca aparece, dá de beber a Eliezer, olha para os camelos e diz, está com pressa, meu patrão? Eliezer diz, não. Posso dar uma água para os bichinhos? Agora, agora, pode ficar à vontade. Aí Rebeca começa a descer com um cântaro dela vazio e subir com um cântaro cheio para dar de beber aos camelos. Para chegar no poço, descia as escadas e pegava água lá embaixo e subia as escadas com o cântaro cheio. O cântaro vazio já era pesado, era de barro. Cheio, obviamente, ficava mais pesado ainda. Só que tem um detalhe, Rebeca tinha 1000 litros de água para pegar. Só que no cântaro só cabiam 20 litros. Essa é a hora que crentes rasos, crentes superficiais entram em parafuso. Porque eles pensam, não vai dar. Eu preciso de 1000 litros e o meu recipiente só comporta 20. Não vai dar. Porque a demanda é muito grande em face da capacidade que tenho. Irmão, Jesus não te chamou para você ficar olhando para você. Jesus não te chamou para você ficar olhando para você. Eu vou repetir, Jesus não te chamou para você ficar olhando para você. Quando você olha para você, você entra em crise como Moisés. Eu sou pesado de língua. Quando você olha para você, você entra em crise como Jeremias. Eu não sei falar porque sou como uma criança. Quando você olha para você, você entra em crise como Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, Deus não te chamou para olhar para você. 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 Em face da demanda que é grande,
grande e da sua capacidade que é pequena, não olhe para si, porque é verdade, no cântaro de Rebeca só cabem 20 litros, e ela precisa de 1000 litros, mas a fonte é inesgotável, Breno, como é que Rebeca vai resolver essa questão? Se a demanda é muito grande e a capacidade dela é pequena, isso depende da disposição que Rebeca tem para descer, mas só cabem 20 litros no cântaro, desce e pega 20, sobe, só falta 980, e agora desce e pega mais 20, sobe e derrama, agora só faltam 960, mas ainda falta muito, então se apresse em descer, vai descendo que a demanda vai sendo suprida, 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 porque em face da demanda que é grande, da capacidade que é pequena, a fonte é inesgotável, e o Cristo que é a própria fonte está dizendo: desce, 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 que toda demanda será suprida em torno da sua família, em torno da sua casa, em torno da sua história. Fique de pé, por gentileza. Vamos reunir as famílias para fazermos essa última oração. As crianças vão vir, né, pastor? As crianças vão voltar da salinha. Eu peço auxílio desse ministério de louvor que nos eleva em adoração a Deus durante o culto. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. E eu quero que você entenda um detalhe. Quantos camelos Eliezer levou? 10 camelos. No texto nós temos Abraão mandando Eliezer ir buscar uma mulher para se casar com Isaac. Eu digo, você repete. Abraão, Eliezer, uma mulher e Isaac. Pronto. A mulher que estava sendo procurada era Rebeca. Então Abraão mandou Eliezer ir buscar uma mulher para se casar com Isaac. Isso tem cunho escatológico. É Deus. Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus, Eliezer representa o Espírito Santo, e a mulher que está sendo procurada para casar com Isaac, no caso, representa a igreja. Deus mandou o Espírito Santo ir preparar uma noiva para Cristo. Está entendendo? Eliezer orou no caminho, não orou? Isso o traz em evidência como um tipo do Espírito Santo, tipologia do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo também ora. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora pela igreja, ele ora pela mulher que vai se casar com Cristo. A Bíblia diz que todos os bens de Abraão estavam sob o poder administrativo de Eliezer, assim como o Espírito Santo tem poder administrativo sobre o poder do nosso Deus. Pergunto de novo: quantos camelos Eliezer levou? Na Bíblia o número 10 simboliza a perfeição divina, a ordem e a totalidade. 10 é número de completude, inteireza. 10 mandamentos, lembra? Jesus contou algumas parábolas onde ele se utiliza do número 10. 10 virgens, 10 talentos, 10 dracmas, na parábola da dracma perdida. O 10 é um número que aponta para o Espírito Santo em certo sentido. É o número da completude, da inteireza. E eu termino dizendo que o ser humano só se sente completo, 10, inteireza, quando o Espírito Santo está na vida dele. E é Eliezer que traz a completude, é o Espírito Santo que traz a inteireza, a totalidade, a completude. Eu quero declarar
que nós não teremos famílias quebradas, rachadas, sedimentadas. Haverá inteireza, haverá completude, haverá totalidade no meio das nossas imperfeições e conflitos, porque a nossa humanidade é uma realidade problemática, mas maior é o nosso Cristo, maior é a nossa fé, é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E no poder da palavra, nós viveremos coisas extraordinárias no seio da nossa família. Põe a mão sobre o seu coração e oremos. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore por você. Ore por você, para que você seja melhor para eles, para que você seja canal de bênção para eles. Ore por você. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite, eu te peço, vem nos ajudar na nossa fraqueza. Porque o esforço humano é importante, ele é necessário, mas ele sozinho não resolve nada não, Senhor. Nós precisamos do teu auxílio. Porque se o Senhor não nos libertar, nós não seremos libertos. Se o Senhor não nos transformar, nós não seremos transformados. Se o Senhor não nos levantar, nós não estaremos de pé. Se o Senhor não nos der visão, nós não enxergaremos como convém. Se o Senhor não fizer, nada absolutamente acontecerá. Nesta noite nós entramos na sua presença nesse final de congresso e a gente quer se desfazer da nossa autonomia e a gente quer se colocar no lugar de dependência. A gente quer fechar um ciclo de incoerência hoje e nós queremos ir para o lugar da coerência. Nós queremos ser facilitadores do teu fluir. Nós não queremos obstruir as vias por onde flui os rios da tua unção, o rio do teu... Não. Nós queremos desenvolver um trabalho conjunto com o Senhor. Nós queremos dar testemunho. Nós queremos ser canais de bênçãos. Nós queremos ser bênçãos para os nossos. Eu te peço nessa noite, vem Espírito Santo e completa cada coração, preencha as lacunas de cada um aqui essa noite, toda crise existencial, todo vazio emocional, todo trauma, toda angústia, toda dor, toda cadeia que prende, toda corrente, toda amarra, toda trava no mundo espiritual, tudo aquilo que tem manifestado resistência a nós e a nossa casa e tem contribuído para nos atrapalhar na caminhada, eu te peço, vem desfazer os laços, vem nos dar clareza, vem nos dar firmeza na jornada. Ó Senhor, eu quero declarar que a nossa casa vai glorificar o nome do Senhor. O Senhor será glorificado em nós e através de nós, queira Satanás ou não. O Senhor é Deus que quebra ciclos antigos. O Senhor é Deus que sara feridas antigas. O Senhor tem remédio para o irremediável. O Senhor tem cura para o incurável. O Senhor é luz no meio da escuridão do desesperado. O Senhor é o sol da nossa justiça. O Senhor é a resplandecente estrela da manhã. O Senhor é o desejado das nossas almas. O Senhor é o anelado do âmago do nosso interior. Eu te peço nessa noite, Espírito Santo, vem envolver, vem abraçar, vem completar, vem salvar, vem libertar, vem vivificar, vem ressuscitar, vem derramar 1000 litros sobre nós, toda seca espiritual, toda crise de fé, toda pessoa que está no chão, Senhor, estende a tua mão para levantar o caído, estende a tua mão para fortalecer o fraco, estende a tua mão em nosso favor e em favor da nossa casa, e daremos toda a glória ao teu santo e eterno nome, e daremos toda a glória ao teu santo e eterno nome, e daremos toda a glória ao teu santo e eterno nome. Eu termino essa oração te pedindo, ache em nós gente que achou prazer em depender do Senhor. Acha em nós gente que achou prazer em depender do Senhor. Eu vou te pedir para você abraçar essas pessoas da sua família
que estão aí contigo. Abrace ele, abrace ela. Abrace ele, abrace ela. E vai liberando uma palavra de prosperidade, uma palavra de estabilidade, uma palavra que vai ganhar conotação profética dentro dessa atmosfera que nós estamos. O Senhor está liberando milagres, e o Senhor está inaugurando um novo tempo. O Senhor está inaugurando um novo tempo e liberando milagres. O Senhor está inaugurando um novo tempo e está liberando milagres. Quem tem fé para receber, recebe. O Senhor está liberando milagres e está inaugurando um novo tempo. Eu profetizo. O Senhor está liberando milagres e está inaugurando um novo tempo. Ainda em 2026. Ainda em 2026. Ainda em 2026. Você vai dar testemunho de 1000 litros. Você vai dar testemunho de 1000 litros. Você vai dar testemunho de 1000 litros. Você vai testemunhar que vale a pena ter uma casa, ter uma família que depende do Deus eterno. Você vai testemunhar que vale a pena ter uma casa, ter uma família que depende do Deus eterno. As cadeias do impossível estão sendo abaladas nesse lugar, nessa noite. E Deus está liberando sinais. Deus está liberando resposta de oração. Deus está promovendo algo grande na terra. Deus está movendo a sua mão em favor do seu povo, porque os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, tampouco encolhidas estão as suas mãos para que não possa nos abençoar. Ainda antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem contenderá se Deus decidir fazer? Quem vai segurar o trovão da manifestação do seu poder? O nosso Deus é grande e Ele está nos dando liberação hoje para vivermos coisas grandes. Receba no nome do Pai, receba no nome do Filho e receba em nome do Espírito Santo. Só os que creem aplaudam ao Senhor, glorificando o seu nome. Com as mãos você bate palma, com a boca você glorifica o nome do Deus eterno. De pé como estamos, bem rápido. Intercede aí agora. Quem já é salvo em Cristo, quem tem certeza de salvação, intercede agora. Cadê você que está afastado, que está distanciado dos caminhos do Senhor? E vai se reconciliar agora. Vai fazer aliança com Cristo agora. Cadê você que veio com o coração aberto para o Salvador e hoje vai fazer aliança com Ele? Vou pedir para quem está coçando a cabeça, para quem está suspendendo os braços, que abaixe. Eu quero que levante a mão nessa hora, somente aqueles que desejam entregar a vida a Cristo, fazer aliança com Cristo. Aonde está a primeira pessoa? Se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o coração não. Corra para Ele hoje. Corra para Ele agora. Corra para Ele imediatamente. Deus deu ordem ao Espírito Santo para preparar a mulher que vai se casar com Cristo. E essa mulher é a igreja. Se tem alguém para Cristo, sinalize com as suas mãos, porque nós queremos orar por você antes desse culto terminar e te dar boas-vindas à família de Cristo que vai morar no céu. Alguém para Cristo essa noite? Tem uma mão erguida ali atrás. Aleluia. Isso, minha filha, vem pra cá. Cadê a segunda vida para Cristo? Cadê a segunda vida para Cristo? Mova-se do seu lugar e venha. Breno, por que tem que ir aí na frente? Eu sou tímido, eu sou tímida. Jesus disse, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também lhe confessarei diante do meu Pai que está no céu. E Jesus também disse, qualquer que me negar diante dos homens, eu também lhe negarei diante do meu Pai que está no céu. Venha fazer a declaração de amor mais linda da sua vida.
Venha viver o momento mais importante da sua história, porque isso vai reverberar pela eternidade. Só Cristo salva. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a fonte para o que tem sede. E a sua alma, o seu coração estão com sede. A fonte está aqui. Só vai voltar para casa com sede se quiser. Venha, venha. Aonde está a segunda vida? Levante a sua mão. Sinalize. Está faltando você aqui. Jesus te ama, Jesus te chama. E hoje não é um dia comum. Na verdade, hoje é um dia extraordinário. E Deus está te chamando para o meio desse fogo santo. Deus está te chamando para colocar fim em ciclo antigo e inaugurar um ciclo novo hoje aqui. Deus está te chamando para o lugar da coerência. Deus está te chamando para o lugar em que orações são feitas e orações são respondidas, porque o alvo das nossas orações é o Deus vivo e todo-poderoso, Criador de tudo e de todas as coisas. Você está diante da oportunidade de ter a sua vida radicalmente transformada pelo poder do Deus eterno. Eu pergunto pela última vez, e eu sei que há corações que estão disparados dentro do peito, e isso não é emoção barata. Essa é a prova, essa é a evidência de que você tem consciência de que embora a minha voz, eu, Breno, só seja capaz de alcançar os seus ouvidos, o Deus da palavra que prego envolve a tua alma, envolve teu coração essa noite e te chama. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Se há alguém para Cristo mais, mova-se do seu lugar e venha agora. É Cristo que te chama. É Cristo que te chama. A igreja vai estender as mãos para cá. Como é o nome dessa serva de Deus? Aline. Tem mais alguém chegando aí, né, Aline? Glória a Deus. É menino ou menina? Ainda não sabe. A igreja estende as mãos para cá. Se tem mais alguém, vem correndo. E sobe aqui no altar. Se coloque debaixo da direção de todas essas mãos estendidas. Senhor, nós declaramos sobre a vida de Aline o que a tua palavra declara sobre ela. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Todo pacto feito com as trevas, de modo consciente ou inconsciente, é anulado no poder do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Tudo se faz novo. Um novo sentimento, um novo sentido, um novo rumo, um novo propósito, um novo, tudo novo. Tudo novo. Eu quero declarar que a decisão que a Aline toma hoje não vai parar nela. Não vai parar nela. Não vai parar nela. Vai ecoar através da vida dela. E ela será uma árvore frutífera diante da tua presença. Nós a abençoamos. Acende a chama do Espírito Santo dentro do coração dela. E esse fogo que é inapagável ateie outros, envolva outros através da vida da tua filha. Nós nos alegramos porque a gente termina a festa aqui, mas a festa continua na eternidade, porque os anjos, todo o céu celebra quando um pecador se arrepende. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E na vida de Aline existe um grande valor. Cobre ela com sangue vertido na cruz. Dá perdão de pecados, dá certeza de vida eterna. E a partir daqui comece a liberar sobre ela muitos outros testemunhos acerca da grandeza do teu poder. Quando o homem se coloca no lugar de dependência do Senhor, nós a abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Continua com as mãos estendidas para cá, abençoando ali. Eu vou chamar o pastor para fazer a confissão de fé. E eu quero agradecer por essa oportunidade e pedir a vocês que nas orações lembrem de Breno, de Ellen, de Romeu e de Antônio.